E assim a gente inicia a nossa entrevista desta quarta-feira com o economista Elviro Rebouças. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso cenário político TCM. Informação de instalação de indústria é sempre positiva, Elviro. Boa noite. Boa noite, Vanúvio, boa noite, Carol, assinantes da TCM, a todos. Sem nenhuma dúvida, é motivo de júbilo essa instalação de um polo cloroquímico em Mossoró. Nós temos condições de estrutura, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, capitaneando uma região geográfica no semiárido, que temos um calcário fundado tecnicamente em bases sólidas, racionais, e capitaneando uma região, que é a região oeste, Jaguaribana, a região Jaguaribana do Ceará e a região sertaneja da Paraíba, com mais de 1 milhão de habitantes. Então, é uma notícia alvissareira e queiramos todos nós, temos que torcer por Mossoró e para que isso se estabeleça o mais rápido possível. Até porque a Petrobras, a saída da Petrobras, que homenageou-se de Mossoró, deixou um claro muito grande, uma lacuna muito, até agora, impreenchível na empregabilidade, no investimentos governamentais, de empresas terceirizadas nessa região. Senhor Elviro, como é que o senhor vê o incentivo para a instalação de indústrias atualmente aqui no Rio Grande do Norte? Porque em 2019, se não me engano, foi lançado o PROED, foi relançado aí esse programa de incentivo à instalação de indústrias. E a perspectiva, de acordo com o governo do estado, é sempre muito positiva. O senhor enxerga desse jeito também? Carol, eu sou sempre sincero, verdadeiro e procuro ser leal das minhas opiniões. Quando isso, o Rio Grande do Norte, para os dirigentes, para os governadores, para os governantes e para os técnicos, secretários, para a máquina administrativa estadual, existem 2 Rio Grande do Norte. Existe Natal e a Grande Natal, onde as bonanças chegam aos turbilhões, quer na educação, quer na área médica, quer na área da engenharia, da mobilidade urbana, da segurança pública, onde mais de 50% do contingente da Polícia Militar e da Polícia Civil estão acantonados para servir aquela região de Natal, da região metropolitana de Natal, o Agreste, a parte do Mato Grande, que ficam próximo a Natal. Agora, quando é para Mossoró, para a Zona Oeste, para o Vale do Açu, para o Alto Oeste, as coisas são difíceis. E eu não vejo a mesma satisfação, a mesma alegria dos governantes em administrar esses 2 Rio Grande do Norte. Um sentimento é para aquela região, onde as coisas fluem com naturalidade e rapidamente, e outra é para a nossa região, onde esse aconchego fica só na falácia. Você procure ver o litoral de Icapuí, aqui vizinha Tibau, até Fortaleza e até o norte do Ceará, que o turismo flui de uma maneira exuberante. É Canoa Quebrada, a Serra do Baturité, enfim, aeroportos funcionando em cidades lá em cima, em Jericoacoara, em toda essa região, o Ceará, o turismo exuberante. O que é que existe de investimento de turismo em Mossoró por parte do governo do estado? Então, isso não é do atual governo de Fátima Bezerra, mas já vem de outros governos anteriores a ela, onde pouca coisa foi feita pelo turismo, pela educação, pela segurança pública, pela assistência médica em Mossoró e nossa região. Nós temos aqui o último hospital público construído no primeiro governo, aliás, no segundo governo de José Agripino, que foi reeleito governador em 1990, o Hospital Tarcísio Maia. O seu corpo médico, de enfermeiro e pessoal, o mais dedicado, o mais esforçado possível. Mas a infraestrutura deixa a desejar, os leitos estão precários e o atendimento não comporta para uma região vasta de 1 milhão de habitantes, como eu falei há pouco tempo, se formos considerar essas regiões. Portanto, o Rio Grande do Norte, de lá, as coisas fluem com naturalidade. Para cá,
com muita má vontade e com dificuldade. Pelo menos é a minha opinião. O senhor acha que é mais falta de vontade política do que opção de investimentos aqui nessa região? Fazendo a pergunta de uma outra forma, essa região, além do turismo, tem outras forças, outras fontes em que explorar na questão econômica? Temos, com certeza, muitas fontes para explorar, sem nenhuma dúvida. Mossoró é uma cidade plena. A região de Mossoró produz 96% do sal marinho que é produzido no Brasil. A região de Mossoró, Grossos, Areia Branca, Carnaubais, Macau, Alto do Rodrigues, Carnaubais e Guamaré. 96% do sal marinho é produzido nessa região. Quantos milhões de norte-riograndenses nunca conheceram uma salina, porque nunca foram incentivados a tal? Nós temos mais de 3 milhões e 500 mil habitantes. Se for fazer uma pesquisa, uma estatística, que eu não disponho dessa estatística, mas estou me aventurando a antecipá-la, eu garanto que mais da metade da população do Rio Grande do Norte nunca viu uma salina funcionando, nós só temos nessa região. E não é só, é no turismo também. Veja as centenas, dezenas de pousadas, de restaurantes, de hotéis que nós temos de Icapuí, daqui a 40 quilômetros, 40 e poucos quilômetros de Mossoró, ou 20 quilômetros de Timbaúba. Veja, faça uma análise de lá até o norte do Ceará, na Paraíba, que começa logo no início da Paraíba, nas primeiras cidades da Paraíba, e vai até a fronteira com Pernambuco. O turismo funcionando normalmente. Na nossa região, de Tibau a Grossos, a Areia Branca a Macau. Qual o instrumento de turismo que você dispõe, a não ser um hotel funcionando em Areia Branca, o Hotel Atlântico, que está arrendado ao empresário moçoroense, João Sabino de Moura, do governo do Estado? Nada. Não tem uma barraca com condições de saúde pública, com condições de atendimento que você possa se eximir. Aí vem-se para Mossoró e fala-se em turismo. Mas só que esse turismo não existe, pelo menos com fomento governamental. Vamos então fazer nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos voltar aqui, nossa conversa com o Elviro Rebouças. Seu Elviro, voltando aqui, vamos falar agora de política brasileira, vamos tentar entender um pouco. A gente vê muita gente falando, principalmente as pessoas que apoiam o atual governo federal, que apoiam a política do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que o Brasil está dando lucros jamais vistos através de suas estatais, com obras estruturais de ferrovias e rodovias, a construção de indústrias. Afinal, este quadro apresentado é o quadro real do Brasil hoje? Na minha opinião, Carol, telespectadores, assinantes da TCM, Vanúlio, o Brasil precisa mudar o cerne da política econômica se quiser ter um crescimento robusto. Para além da pandemia, há aspectos a considerar econômicos que limitam o processo da retomada do país. Os prognósticos para o crescimento da economia brasileira têm se alterado positivamente a partir do resultado da atividade econômica que nós tivemos no primeiro trimestre, onde houve um crescimento de 1,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior, outubro, novembro e dezembro do ano de 2020. Foram vários fatores que corroboraram com a expectativa da retomada do crescimento. O PIB foi um deles. O fator-chave determinante da recuperação econômica, na minha opinião, é a pandemia do Covid-19, pela qual nós estamos passando de uma forma triste, de uma forma de luto, de choro, de sepultamentos, onde todas as famílias têm perdido seus entes queridos e já vão a 478 mil brasileiros mortos por essa pandemia, afora mais de 17 milhões de pessoas infectadas. Então, isso daí tirou a perspectiva de um crescimento mais em V, da economia se valorizar mais ainda no ano de 2021.
Mas, para além disso, há aspectos estritamente econômicos que limitam o processo emergencial. O enfraquecimento do mercado de trabalho é evidenciado pelo número de pessoas subutilizadas, que atingiu o recorde de 33 milhões e 200 mil pessoas que estão sendo subutilizadas. O dado contempla a soma dos desocupados, que são 14 milhões e 800 mil pessoas. Os 6 milhões que estão subocupados e 12 milhões e 400 mil pessoas estão de acordo com a pesquisa de amostra de domicílio, a PNAD, contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referente ao trimestre acumulado até março último. Então, portanto, esses números são números que nos deixam tristes pela quantidade de pessoas subutilizadas, desempregadas, desestimuladas e que estão subutilizadas na economia. A inflação tem sido maior nos itens básicos de grande peso, na cesta básica de consumo, alimentação, combustível, gás de cozinha, energia e outras tarifas. Adicionalmente, o crédito importante item para financiamento dos consumidores e das empresas, especialmente as de menor porte, continua raro e restrito, apesar do nível historicamente baixo para os padrões brasileiros da taxa básica de juros, que é a nossa Selic, do Sistema de Liquidação e Custódia do Banco Central, hoje em 3,5%. Todos esses fatores apontados representam, na minha opinião, uma limitação muito grande para o crescimento nacional durante o ano 2021. Entretanto, o próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, projeta um crescimento global este ano para 5,5%, com a China em primeiro lugar e os Estados Unidos logo abaixo, despontando como os dois países que vão crescer mais economicamente esse ano. Apesar da pandemia ter nascido em Wuhan, lá na China, mas a China já superou inteiramente esse problema da Covid. Preparou-se com vacinas, uma população de 1 bilhão 450 milhões de habitantes, e praticamente a Covid ou desapareceu ou está em uma escala minúscula, pequena na China. Os Estados Unidos estão com sua população com mais de 80% vacinadas. E o Brasil, que descurou-se inteiramente das vacinas, no começo era tido como uma gripezinha, só agora, em janeiro de 2021, em São Paulo, em primeiro lugar, e depois está se alastrando no Brasil, uma quantidade hoje de 478 mil mortos e mais de 17 milhões de pessoas infectadas, é que a vacina está tomando proporção ainda muito lenta. 25% da população nacional foram vacinados. 25%. Quando o colchão mínimo necessário, o piso necessário para você ter uma impermeabilização da propagação da doença, você teria que vacinar 60% da população brasileira, que são 212 milhões de habitantes. 60%, teríamos que ter vacinado pelo menos 125 milhões de brasileiros. E só foram vacinados até agora 25% da população. Então, tudo isso contribuiu para o arrefecimento da economia nacional. Mas tanto o FMI como o Banco Mundial e o governo federal, através do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, projetam um crescimento entre 3% a 3,5% da economia nacional no ano 2021. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente esclarece mais ainda este assunto. Vamos detalhar mais um pouquinho com o economista Elviro Rebouças. Continuando aqui o cenário político desta quarta-feira com o economista Elviro Rebouças. Eu gostaria já de fazer uma pergunta, pode ser, Carol, para o Elviro Rebouças, nosso entrevistado desta quarta-feira. É mais sobre um artigo que foi publicado pelo jornalista o Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo, que ele diz que a economia dá mais sinais de despiora. E foi a utilização desta palavra, despiora, que foi polêmica aí nas redes sociais nas últimas 24 horas. Ele disse que as vendas no comércio cresceram além do esperado, mercado financeiro anda mais calmo. Está mesmo despiorando, porque essa palavra chamou muita atenção dos apoiadores do presidente, porque não utilizou a palavra melhorando.
Está despiorando ou está melhorando, Elviro? Ô, Vanúvio, para atender o nosso assinante, o telespectador, e atender o artigo, o escritor que fez o artigo da Folha de São Paulo, o que eu posso dizer é que o PIB, Produto Interno Bruto, e para o telespectador entender melhor, é toda a economia que se produz no Brasil. A agroindústria, que cresceu 5,7% em janeiro, fevereiro e março. O comércio, propriamente dito, que cresceu, os serviços cresceram 0,7%. E os investimentos governamentais, que diminuíram 0,4% do trimestre imediatamente anterior, dão provas, dão um discurso fácil de que o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, indústria, cresceu 1,2%, a construção civil, que cresceu 0,4%, isso tudo são crescimentos modestos em relação ao Brasil que nós esperávamos, aguardávamos e era prometido pelo governo federal antes da Covid-19 se instalar no Brasil oficialmente em 1º de março de 2020. Então, o crescimento foi modesto, mas foi um pouco acima do que os jornalistas e os bancos que fazem essas previsões esperavam. Esperavam um crescimento de 0,8%, de 1%, cresceu 1,2%. O mercado financeiro tem progredido. A Bolsa de Valores de São Paulo, pela primeira vez em toda a sua série histórica, atingiu, na última sexta-feira, 130 mil pontos. Hoje mesmo, ela fechou no equilíbrio de um crescimento de 0,09%, mas beirando esses 130 mil pontos. É sinal de que o investidor internacional dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Ásia, eles estão com apetite em investir no Brasil, não só em ações, mas nas companhias, nas grandes empresas nacionais que têm ação listadas na Bolsa, na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. O dólar americano, que chegou a valer R$ 5,80, fechou ontem a R$ 5,03. Hoje, a R$ 5,07. Então, são indicadores favoráveis ao governo, à política do governo e que dão credibilidade à política do governo. Agora, o que está maltratando o brasileiro é a inflação. Hoje, por exemplo, o IBGE publicou o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, do mês de maio, que subiu 0,83%. O maior crescimento para o mês de maio em 25 anos. Em 25 anos, o índice já acumula, o índice já acumula um aumento de 8,06% no período de 12 meses. A inflação medida de de junho de 2020 a maio de 2021 chega a 8,06%. A inflação deu mais um salto no mês passado e levou o mercado a aumentar o nível de preocupação com o seu avanço. Sob pressão de preços, monitorados pelo governo, como energia elétrica, os combustíveis, mas também de aumentos acima do previsto em outros índices da cesta básica de consumo da família. O IPCA, Índice Oficial de Inflação do país, ficou em 0,83% em maio, maior resultado para o mês desde 1996. Você tem uma ideia, Vanúvio? O real foi lançado no Brasil em julho, festivamente, no governo Itamar Franco, em julho de 1994. 2 anos depois é que tivemos uma inflação para o mês de maio, um IPCA acima de 0,83%. E agora chegamos novamente a essa inflação. Os analistas alertam que a inflação está mais alta, mais disseminada e mais duradoura do que se estimava anteriormente. O resultado de maio ficou acima até mesmo das previsões mais pessimistas dos economistas ouvidos pelo governo federal e projeções dos grandes analistas de plantão, que projetavam uma inflação entre 0,65% e 0,76%. E essa inflação corrói o bolso do trabalhador, das camadas sociais mais baixas, mais humildes, que ganham menos, porque vão direto à alimentação, que é o item principal para suprir as casas, as residências de cada um. Com alimentação, higiene, limpeza, escola privada, os aluguéis eram regidos pelo IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, passaram a ser regidos pelo IPCA,
também 8% ao ano já diz alguma coisa com relação a uma época tão difícil na economia como na saúde que nós estamos a atravessar. Portanto, há o cenário favorável, mas de credibilidade, de que as coisas poderão melhorar, de que o PIB será maior do que se estimava, mas a inflação começa a preocupar e o Banco Central já sinaliza que até o final do mês de junho, que vai ter outra reunião do Sistema de Liquidação e Custódia, do comando do Banco Central, o Copom, Comitê de Política Monetária, deverá reajustar para mais essa taxa básica de 3,5% da economia nacional. Portanto, é preocupante a inflação que começa a bater na Bolsa do Brasileiro. Então, isso quer dizer que, apesar das perspectivas positivas, o trabalhador médio, a população em geral, não tem muito o que comemorar, é isso? Concordo com você, não tem muito o que comemorar, principalmente aqueles que são remunerados até 3 salários mínimos. Esses daí estão passando por ampla necessidade, dificuldades em alimentar, em suprir o básico. Uma casa onde moram 4 ou 5 pessoas, as dificuldades são latentes e são preocupantes. O governo anunciou ontem, informalmente, através do ministro Paulo Guedes, falando uma comissão de economia da Câmara dos Deputados, que é pensamento do governo lançar prolongar por mais 2 ou 3 meses esse auxílio emergencial que foi contemplado pelo governo para esse ano 2021 e que varia de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar de cada domicílio. Mas que preocupa, basicamente, não só a doença, que não é uma instituição nacional, é planetária, a Covid, embora aqui no Brasil tenha sido maltratada, tenha sido mal dirigida, mal direcionada pelo Ministério da Saúde e pelo Presidente da República, mas mesmo assim preocupa bastante a saúde do brasileiro, que está morrendo à míngua, implorando, pedindo humildemente, humilhantemente, uma vaga numa UTI ou num hospital para se tratar da Covid, sem que o governo esteja preparado para tal, e só se voltou para a vacina em janeiro de 2021, quando milhares de brasileiros já tinham fenecido diante dessa peste que veio nos abater. É preocupante essa situação e, para quem ganha menos, até 3 salários mínimos, é muito preocupante o quadro que estamos vivendo. Teremos um ano de 2021 de muitas dificuldades. Pudesse eu pedir a Deus, eu pediria, como tenho pedido todos os dias, que essa doença infeliz, letal, que tem levado a vida de tantos amigos, de tantas pessoas conhecidas, queridas nossas, parentes nossos, e os brasileiros em geral, ela fosse embora, deixando nós para administrar os nossos sofrimentos diários, que já tínhamos em volume bem considerável antes da pandemia, antes do coronavírus, antes da Covid. Mas ela tem sido um desalento, ela tem sido um desamor, tem sido incessantemente um motivo de preocupação, de abatimento em cada um de nós pela intranquilidade e pela agonia, pela hora que nós estamos passando e que já vão aí pelo menos 1 ano e 3 meses que nós estamos sofrendo nesse vale de lágrimas. Seu Elviro, a gente recebe bastante notícias sobre o lucro de empresas estatais. O lucro da Petrobras como o maior da história, tem notícia de um lucro recorde do Banco Central, do lucro líquido da Caixa, que deve bater novo recorde, dos Correios, que deve atingir maior lucro nos últimos 10 anos, de perspectivas de lucro no Banco do Brasil aí no primeiro trimestre, atingindo índices também muito positivos. O que é que isso significa para o nosso país, para explicar para o nosso telespectador? Significa positivamente, dados positivos. Hoje em dia, como no passado, nenhum país quer investir em atividades que não sejam lucrativas. Eu acho até que os Correios, com a devida permissão dos funcionários dos Correios e Telégrafos, que prestaram e prestam grande serviço ao país, está na hora dos Correios serem privatizados. Cabe ao governo incentivar atividades
que a iniciativa privada não esteja à altura de iniciá-las. Mas os Correios foram criados no Brasil há quase 100 anos e continuam funcionando sob a batuta, sob a tutela do governo federal. Então, tem empresas, tem grupos econômicos poderosos do Brasil, do exterior, que querem investir nos Correios e Telégrafos. E cabe a nós darmos essa oportunidade. Cabe ao governo, essencialmente, suprir educação, segurança pública, saúde e mobilidade urbana. Os nossos portos estão sucateados, as nossas rodovias federais maltratadas, a começar da Transamazônica, que foi a grande obra do governo da ditadura que implantou-se no Brasil em 31 de março, 1º de abril, 2 de abril, como queiram, de 1964. Nós não temos navegabilidade fluviais no Brasil, porque os rios, os poucos rios que nós temos, não têm, digamos, portos afluentes que possam fazer com que as mercadorias, as nossas especiarias, e nós somos os maiores produtores. O Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo, o maior produtor de feijão, de soja. Estamos suprindo o mundo de soja, Mato Grosso, Rondônia, Paraná, aquela região, produzindo Goiás, produzindo até um Tocantins, que é o estado caçula da federação, produzindo soja em profusão. Somos grande produtor, o maior rebanho bovino do mundo está no Brasil. É um rebanho de 250 milhões de cabeças de gado, tendo mais animais vacuum do que habitantes. Então, tudo isso é transportado no Brasil por via rodoviária. Quando vai para o exterior, obrigatoriamente, frutas tropicais, que é uma especiaria da nossa região. Aqui nós produzimos na Chapada do Apodi, no Ceará, na encosta com o Ceará, entre Mossoró e Tibau, produção em profusão. Na região de Caraúbas, temos também essa produção. Quando vai para outro país, vai para o navio, sendo que a fruta fresca tem uma perecibilidade muito pequena. Então, ela só pode ser transportada durante 5 dias, 10 dias. Se passar desse daí, ela não serve, fica inservível. Então, ou vai por via aérea, um preço muito caro, ou grandiosamente por via naval, por via marítima. Então, o transporte no Brasil, dentro do nosso território, é feito quase totalmente de mercadoria por via rodoviária. As estradas sucateadas, quebradas, o governo sem dinheiro para investir, o óleo diesel custando muito caro e encarecendo sobremaneira o preço. Daí a inflação. Tudo isso acumula inflação e está deteriorando aquela tranquilidade de que R$1 valia X. Eu já disse aqui no programa de hoje que o real chegou a R$ 5,80. Aliás, o dólar chegou a R$ 5,80 de reais. Agora, hoje, fechou, dia 9 de junho, a R$ 5,07. Baixou entre maio e junho. Este ano de 2021, já houve uma queda de cerca de 5% na paridade entre dólar e real. Entretanto, o governo precisa vender aquilo que ele fundou há 80, no século passado, antes mesmo digamos assim, nós nos transformarmos de um reinado ligado a Portugal, depois um reinado autônomo, para um regime democrático e um presidente da República. Tem alguns estabelecimentos que devem ser secessionados à iniciativa privada. Entretanto, é necessária uma remodelização do modelo administrativo para que isso aconteça e dê força à nossa economia e ele possa investir no essencial. Seu Elvírio Rebouças, nosso tempo já está no fim. Muito obrigada pela conversa, pelas explicações, pela contribuição no nosso programa de hoje. Estou à sua disposição. Obrigado pelo convite. Para você, para a Vanúvio, para os que fazem a nossa querida TCM. E sempre que for convidado, procurarei. Falando a verdade, a minha verdade, o conhecimento que eu tenho sobre a economia, eu procurarei emitir a minha opinião a respeito do assunto. Boa noite a todos. Muito obrigado pela disponibilidade, doutor Elvírio. A você de casa pela audiência. Até amanhã.